Você deve estar sabendo que eu debati com 30 cristãos no canal Foco. O vídeo vai ao ar hoje, dia 26 de outubro, às 18 horas. Não sei se você veio de lá ou se você já me acompanhava por aqui e quis entender um pouquinho mais a respeito desse debate, se eu me arrependi de participar, as ressalvas que eu tenho a fazer a respeito dessa minha participação. Talvez eu frustre alguns colegas ateus por conta do meu desempenho por lá. Talvez eu tenha uma abordagem diferente de alguns que fariam de uma maneira diferente esse debate. E eu queria refletir um pouquinho sobre isso, sobre a minha postura debatendo com esses 30 cristãos por lá, se eu me arrependo de alguma coisa, se eu acho que eu fui no caminho certo, e o que eu penso, no final das contas, a respeito desse formato de debate, se eu debateria de novo nesse formato, se eu voltaria ao canal Foco, se eu estou afim de participar de outros debates em podcasts, sei lá, contra cristãos que, de repente, querem bater um papo comigo. Então, eu vou fazer essa reflexão aqui com vocês, antes que me critiquem ferozmente por aí, antes que me cancelem. Brincadeira, eu acho que não vai ser para tanto. Será? Eu quero então fazer algumas reflexões aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, tenho doutorado em neurociências e sou fundador do Instituto Ponto Azul, onde a gente organiza cursos e clubes do livro sobre ciência, filosofia e religião. A gente tem a formação em ciência e filosofia por lá. Tem o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhadinha. Inclusive, começou agora o nosso curso sobre filosofia da religião. Até amanhã deve ficar com o valor promocional para quem quiser se juntar a nós, a nossa turma cética por lá, para aprender alguns argumentos a favor e contra a existência de Deus. Valeu demais por você estar por aqui, para a gente bater esse papo tão importante. Digamos que seja uma reflexão prévia, eu não sei qual vai ser a repercussão desse debate, se vai atingir milhões de visualizações ou apenas algumas centenas de milhares, na verdade, o que já não seria pouco, né? Mas é um canal que está crescendo bastante, que está repercutindo muito esse formato de debate, e bora então refletir a respeito disso. Vai ser um vídeo sem muitas edições, sem nada demais assim. Talvez eu coloque 2 videozinhos que saíram lá no Instagram para poder deixar o pessoal bem animado para assistir na íntegra o debate. Para quem não assistiu, talvez eu coloque aí tanto o teaser mais bem-humorado. Imagina essa! Se eu começar a flutuar aqui, eu me converto, hein? Ó, eu me converto. Como também o teaser um pouco mais provocativo, digamos assim, com as afirmações que eu fiz lá no debate. Inclusive, eu vou começar por aí. Se Deus existisse, ele não se esconderia. Um Deus amoroso não permitiria o mal. A Bíblia não é a palavra de Deus. Se o inferno existe, Deus é injusto. Milagres não existem. Jesus nunca ressuscitou. Finalmente! Para quem não assistiu ainda ao vídeo e não entende como funciona esse tipo de debate lá no canal Foco e em canais similares que têm promovido esse tipo de entretenimento, que não deixa de ser entretenimento no final das contas, você é convidado, né? No caso eu fui convidado, eles levam uma pessoa que vai ser aquela que desafiará 20 ou 30 oponentes que pensam de forma diametralmente diferente. E existe uma pauta, que é um conjunto de afirmações que esse convidado vai fazer para desafiar, então, esses 20 ou 30 oponentes. Então, eu fiz afirmações como: se Deus existe, por que ele se esconde? Alguma coisa em torno disso. Por que existe tanto mal no mundo? Jesus não ressuscitou, etc. E aí, os cristãos vieram, então, cada hora um vinha debater comigo, me confrontar, e se um deles estivesse indo mal, a
o restante levantava a mão para poder substituí-lo, colocando uma pessoa talvez mais qualificada para poder melhorar a discussão. Basicamente, esse é o formato, acaba sendo divertido em alguns momentos, polêmico em outros momentos. Eu vi trechos por aí de alguns debates onde o pessoal perdeu a paciência, chegou a desrespeitar um ao outro, enfim, várias tretas acabam surgindo a partir disso e a internet se mobiliza muito para discutir esses argumentos e a postura dos debatedores. Então, a minha intenção hoje aqui é refletir um pouco sobre essa minha postura no debate que você assistiu ou talvez queira assistir mais tarde. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não assistiu. Ó, 3 coisas importantes então que eu acho que resumem um pouco a minha postura no debate público sobre a existência de Deus, sobre ateísmo, religião e assim por diante. No meu trabalho, aqui no YouTube, principalmente, e um pouco menos, embora de vez em quando eu também fale sobre isso lá no Instagram, ou no TikTok, no X e assim por diante. Primeiro ponto, então, na verdade, vou resumir aqui 3 pontos. Será que eu fui muito agressivo? Houve agressividade da minha parte ou da parte de alguém com quem eu debati lá? E o que eu penso sobre isso, essas posturas mais agressivas em debate? Sobre o racionalismo, será que eu fui um ateu super racional, frio e com aqueles argumentos e tentando a todo custo mostrar que as pessoas estão completamente iludidas? E o terceiro ponto, será que eu fui arrogante? Será que eu me coloquei acima deles e tratei alguns deles, pelo menos, de forma... qual que é a palavra aqui, hein? A menosprezar, a ridicularizar, a rebaixar? Claro que se você assistiu, você já tem a sua percepção sobre isso. Eu gostaria de ouvir. Comente aí embaixo depois se, pela lembrança, eu tô fazendo jus ao que realmente aconteceu nesse debate, se você viu que eu escorreguei em algum ponto, enfim, comenta aqui embaixo também. Vou começar pelo primeiro ponto, então. Talvez algumas pessoas se frustrem, talvez eu até seja, não sei se é a palavra que é cancelado ou criticado por alguns colegas ateus, porque eu não fui tão contundente, tão incisivo e talvez nada agressivo, ou quase nunca eu fui mais do que, sei lá, sério. Porque, para quem me acompanha por aqui, tá claro que eu não sou um cara agressivo. Eu não ataco ninguém, eu não digo que as pessoas são idiotas, estúpidas e assim por diante. Eu me concentro sempre em atacar ideias, no sentido de tentar identificar uma fragilidade num argumento, a falta de apoio empírico, racional numa proposição, numa afirmação. Então, o meu objetivo por aqui é contribuir com o debate público sobre a existência de Deus, sobre essas questões da religião, do ateísmo, para quebrar estereótipos, preconceitos que existem sobre as pessoas ateias. Então, eu tenho, em alguma medida, alguma contribuição, eu tenho tentado fazer pelo menos uma contribuição nesse sentido por aqui, principalmente no YouTube. E eu tento sempre que possível, tanto quanto eu posso, fazer isso de maneira cordial, de maneira tranquila, não levando para o lado pessoal, não tentando desqualificar o meu oponente por quem ele é, enfim, pelo que ele acredita, e sim tento desqualificar ideias que são ruins, ou mostrar que elas são ruins no final das contas e argumentar para provar o meu ponto. E tento mudar de ideia sempre que eu encontro boas razões para fazer isso. Então, eu me esforço para ter essa abertura também, para mudar a minha forma de pensar sobre os temas, enfim, que eu trago por aqui. Então, quem estava esperando um debate em que eu, ateu, agiria de forma agressiva, incisiva demais, contundente demais, vai se frustrar, porque não é isso que vocês vão encontrar por lá. Pode ter um momento ou outro em que houve uma brincadeira e talvez alguém, pô, isso aqui foi um pouco debochado. Pode ser, mas eu acho que não foi a mensagem que ficou por lá. Eu acho que quando houve brincadeira, isso aconteceu das duas partes, entende? Foi uma coisa, vocês vão ver, por exemplo, a situação da bênção, onde eles me abençoaram, então eu brinquei assim, pô, se eu começar a levitar,
eu me converto, hein? Então, eu acho que foi uma brincadeira saudável. Eu acho que não foi no nível do deboche, do desrespeito e assim por diante. E de lá pra cá, isso também é verdadeiro. Eu não me senti desrespeitado, atacado em nenhum momento, então agradeço demais a todos os cristãos com quem debati no canal Foco. Eu acho que foi muito legal, foi uma experiência muito massa. Não me senti desrespeitado, acredito que eu não desrespeitei ninguém. Teve um ou outro momento, assim, que às vezes eu usei um termo, alguma coisa, tipo, eu mencionei assim, poxa, esse Deus é meio LGBT-fóbico, e eu não sei se pode ter machucado alguém, mas ninguém me deu um feedback assim, de ter ficado chateado. Muita gente veio me abraçar no final e agradeceu, e foi um clima muito ameno, entende? Então houve muita cordialidade nessa discussão, e eu acho que é muito bacana dessa maneira, porque inclusive existem evidências na psicologia da crença, evidências científicas, de que quando você chega, entre aspas, de voadora, com agressividade demais, a pessoa pode acabar se fechando e não tendo abertura para mudar de ideia. Ela vai ficar naquele modo defesa e não consegue flexibilizar a forma de pensar, vai tentar só contra-atacar. Eu acredito muito, e a gente teve uma aula, a primeira aula agora, lá no curso Filosofia da Religião, com o professor doutor Marcelo Cabral, que foi muito massa nesse sentido, porque ele é cristão e apresentou os argumentos mais importantes a favor da existência de Deus com muita tranquilidade, com muita cordialidade, sabendo que a maioria dos membros ali do IPACEF são céticos, ateus, agnósticos, mas a gente tem uma galerinha cristã também por lá, muito gente boa. E no final teve uma discussão ali entre os alunos e ele, e todo mundo se respeitou e foi tudo muito jóia. E eu vejo nessa atitude do Marcelo, e eu tento fazer algo parecido por aqui, nas minhas participações em podcasts, que essa atitude de cordialidade, de honestidade intelectual, de tranquilidade para conversar sobre esse tema que é tão sensível, é muito importante para a gente conseguir alcançar mais pessoas, para as pessoas, poxa, considerarem mais seriamente o que a gente tem a dizer, em vez de se fecharem ou até evitarem tocar nesses pontos ou assistir a algum conteúdo nosso ou desligar de repente porque ficou irritado por conta de um deboche, uma ironia ou um ataque que às vezes acaba sendo desnecessário, acaba não sendo muito edificante, não é mesmo? Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que eu consegui manter a linha que eu já venho fazendo por aqui, que é desenvolver um debate, uma discussão saudável, cordial, e acredito que assim a gente acaba sendo mais construtivo. O segundo ponto é que eu não fui aquele racionalista frio que, nossa, eu não consegui me sensibilizar em nenhum momento, eu não vou mostrar a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, eu vou colocar ali aquele escudo ateísta da razão, da ciência, e vocês que são uns emocionados, pessoas que seguem o coração ou suas necessidades instintivas humanas, porque é difícil lidar com as grandes questões existenciais, e eu estou aqui protegido com a minha racionalidade. Eu não tentei ter esse tipo de pose, esse tipo de postura por lá. Obviamente que eu tentei ser bastante racional, levando vários argumentos, problematizando afirmações que eles direcionaram para mim, fazendo questionamentos e tal, mas eu não deixei de mostrar algum tipo de vulnerabilidade, algum tipo de empatia. Para dar dois exemplos rápidos aqui, para quem assistiu, eu não sei como é que ficou isso, tá? Porque eu tô falando de lembrança, de memória aqui, mas houve dois depoimentos, dois momentos que eu achei assim bem impactantes do debate, em que as mulheres contaram suas histórias pessoais e como a fé em Deus, a sua espiritualidade, foi importante para elas lidarem com essas adversidades. Uma mulher que foi abusada e a outra que recebeu um prognóstico muito desfavorável, muito negativo, de que ela teria poucos dias, talvez, de vida, alguma coisa assim, e que ela acabou se recuperando e atribui isso a um milagre divino. Então, foram dois relatos bem comoventes. Eu estou muito afim de ver como é que ficou. Bom, agora é quase 4 da tarde, então faltam 2 horas para sair o episódio, estou muito curioso. E, cara, eu poderia ter feito diferente nesse sentido de argumentado, de insistido muito que elas, poxa, estão iludidas, ou então que
não estão percebendo que há explicações alternativas melhores, mas eu tentei não ser tão insistente assim, e antes de argumentar, eu tentei ser empático, tentei ser humano, tentei me colocar no lugar delas para entender o que elas estavam relatando, aquilo pelo qual elas passaram. Porque eu acho importante, independentemente se é uma história triste como a delas ou não, a gente fazer esse esforço de se colocar no lugar do outro para tentar entender o que aconteceu conforme a perspectiva desse outro, conforme a dor dessa pessoa também. Por mais que eu tenha explicações alternativas, poxa, eu acho que é importante a gente ter essa sensibilidade empática, sabe? Eu acho que é importante para a gente se conectar com a pessoa, para a gente até não perder ali a troca que a gente está fazendo. Senão a pessoa se sente invalidada, já vai se fechar ali, vai ficar uma situação, entende? Destrutiva, sei lá, a gente não vai conseguir colher nada se eu, sei lá, fosse insensível ali, falasse que elas estão viajando, ou então que, você, entende? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente se esforçar para entender o argumento do outro e a vivência do outro, ainda mais quando há esse componente tão difícil assim, com essa carga emocional, traumática até, como aconteceu com ambas. Então vocês vão ver um Daniel que também foi empático, que foi sensível, que não estava colocando a razão acima de tudo e o convencimento como a meta naquele debate ali. Até porque provavelmente ninguém vai mudar de ideia depois daquele debate, daqueles que participaram, pelo menos, que eu estou dizendo. Porque eu acredito sim que muita gente pode mudar de ideia por meio do contato com conteúdos de qualidade que façam refletir. Inclusive, teve gente me dando esse feedback no final. Daniel, você me fez pensar. Teve uma mulher que me falou isso assim, você me fez pensar nas minhas crenças e tudo, eu vou sair daqui com um olhar diferente. Nossa, eu tô até arrepiando falando isso. É muito legal ouvir esse tipo de coisa. E muitas pessoas aqui no canal dão esse feedback também, que eu apresentei um caminho para elas que elas não conheciam, que dá para ser ateu, que dá para ser agnóstico ou agnóstica, sem culpa, de uma forma tranquila, dá para ter sentido de vida, propósitos, felicidade, sem fé, sem espiritualidade, sem religião. Então, a, a minha missão como militante aqui é muito nesse sentido também, de mostrar um caminho alternativo. Não é sobre acabar com a fé. Nossa, vocês vão ver que. Sabe aquela atitude muito arrogante, às vezes agressiva, de alguns ateus? Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu acho que se a pessoa consegue flexibilizar a sua forma de pensar e levar com mais leveza a sua espiritualidade, não cair nas armadilhas de líderes religiosos abusivos que existem por aí, eu acho que já é muito. Já foi um saldo positivo o meu trabalho. Se eu conseguir ajudar nesse sentido, já é massa demais. Se a pessoa conseguiu se libertar de algo que estava fazendo ela sofrer, encontrou no ateísmo, no agnosticismo, mais liberdade, mais satisfação com a sua vida e tal, maravilha também, vamos embora, porque eu acho que é um caminho super válido. Somos poucos céticos aqui no Brasil e é muito legal ver gente conseguindo trilhar esse caminho de forma mais independente, intelectualmente mais autônoma e, poxa, massa também. Mas tem gente que está feliz na sua fé. Se você não está sendo vítima de um abuso, de alguma coisa assim, você não está deixando de curtir a vida conforme seus valores, o que te faz mais feliz por conta de crenças tão duvidosas, que legal, tá tudo certo. A maioria dos meus amigos, dos meus familiares são cristãos, a minha esposa é cristã, e são pessoas ótimas, são pessoas felizes, com quem eu me dou muito bem, e tá tudo certo. Então, é claro que houve sim essa pegada racionalista minha, argumentei bastante, problematizei bastante, queria depois que vocês comentassem se vocês gostaram ou não do meu desempenho nesse sentido por lá, mas teve um Daniel empático, um Daniel sensível ali também, que inclusive revelou alguns momentos ali de fragilidade. Eu acho que eu falei sobre isso lá. Eu não estou viajando não, né? Quando eu disse que eu tentei buscar a Deus, entrar em contato com Deus num momento difícil da minha vida, lá no início do meu ateísmo, há mais ou menos 15 ou um pouquinho mais anos atrás. Então teve um Daniel ali falando um pouco sobre essa tentativa minha de me conectar, me comunicar com Deus, uma tentativa
frustrada. Então houve esse Daniel vulnerável, esse Daniel empático, e eu espero que isso tenha somado de alguma maneira também. E o terceiro ponto, eu procurei não ser arrogante, não me colocar acima deles como se eles fossem alienados, menos inteligentes, menos racionais ou qualquer outra coisa, porque eu não penso dessa maneira mesmo. Tem muito ateu que é muito menos racional, muito menos cético do que cristão ou cristãos que existem por aí. O próprio Marcelo, que deu aula pra gente ontem lá no nosso curso, ele é cristão, não é negacionista, nem das vacinas, não está defendendo terra plana, nem que a Terra tem 6.000 anos e assim por diante, ao passo que você encontra ateus, agnósticos falando abobrinhas por aí na internet. Então, não dá para você generalizar ou para você... Cara, estereótipos é um problema, são muito problemáticos. Você, pô, o cristão... Teve gente comentando isso lá no meu Instagram, um racional versus 30 alienados, alguma coisa assim. Não é isso, gente. Tem muita gente inteligente que participou desse debate, tal. Depois vocês vejam lá. Claro que teve gente mais bem preparada, gente que estava talvez até um pouquinho perdida por ali, mas teve argumentos interessantes. Eu gostaria de ter explorado um pouco mais alguns dos argumentos meus e também desenvolvido mais com alguns dos oponentes ali, mas a gente tinha só 15 minutos por tópico e às vezes isso limitou o aprofundamento. Mas faz parte também desse tipo de debate. Então eu tentei não ser arrogante, tentei não me colocar como superior, porque eu também não penso isso. E também, e talvez isso incomode alguns ateus, eu acho que eu mencionei isso em alguns momentos, que eu vejo valor, ou pelo menos algum valor, porque existem práticas e crenças religiosas que são muito problemáticas, que a gente tem que realmente criticar, problematizar, para que as pessoas abandonem coisas que produzem sofrimento. Mas existem crenças e práticas religiosas que podem promover altruísmo, bem-estar social, algum tipo de satisfação na vida. Existem, poxa, e eu menciono isso no debate, eu sou um pesquisador da área de psicologia da religião e eu não vou contra as evidências. Tem estudos sugerindo que pessoas mais religiosas podem encontrar, sim, sentido na sua vida, felicidade, satisfação, pode encontrar uma força nos momentos de dificuldade, nas adversidades da vida, e afirmar o contrário é ir contra as evidências científicas. Quer dizer que tudo que existe na religião é bom? Não, tem muita coisa ruim lá, tem um lado sombrio na fé nas organizações religiosas, e eu abordo muito isso aqui no meu canal, com os testemunhos céticos, que constituem o quadro talvez que vocês mais gostam por aqui, os relatos dos ex-membros de várias religiões, ex-pastores, ex-médiums, ex-padres, enfim. Amanhã mesmo no canal vai vir uma ex-católica contar algumas coisas bem legais. Ela participou de uma escola adventista. Eita, deu muito problema. Vejam. Então existe esse lado sombrio, mas seria mentira, desonestidade afirmar que não existe benefício na espiritualidade ou até mesmo no envolvimento religioso. As pesquisas mostram que tem gente sendo bastante feliz, encontrando propósitos, respostas para as suas questões existenciais, encontrando força para lidar com os reveses da vida por meio da espiritualidade. Então, eu procurei pontuar isso lá, talvez isso incomode alguns colegas ateus, mas eu fui sincero e eu fui condizente com as evidências científicas. Agora, não é porque a fé pode fazer bem para muita gente, não é para todo mundo. Tem gente que se dá mal em certas religiões, principalmente aquelas mais sectárias, que algumas pessoas chamam de seitas. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer isso. Eu acho que é honesto intelectualmente a gente pontuar que muita gente está feliz ali dentro, que tem gente fazendo bem ali dentro, existem líderes religiosos admiráveis, inclusive. Então, isso talvez incomode alguns colegas ateus, mas eu acho que é importante a gente reconhecer o que há de legal, mas não é porque faz bem que seja verdadeiro. Então, isso aqui é importante também a gente se ligar. Uma crença pode fazer muito bem, pode trazer um conforto, um consolo, esperança de dias melhores, ainda que seja uma crença ilusória. Um homem que está sendo traído, convicto de que a mulher é super fiel e tal, ele está tranquilo, é uma crença confortável, mas não é verdadeira.
a mulher pode estar traindo o cara, saca? Então, algumas crenças podem provocar um bem-estar, trazer alguns benefícios psicológicos, mesmo sendo falsa. Isso aqui é importante ser colocado também. Mas é isso, eu queria que vocês comentassem, depois de assistir ao vídeo, o que vocês acharam do debate, se vocês gostaram da minha postura por lá, da minha abordagem, se vocês acharam que eu deveria ter feito diferente alguma coisa, se faltou algo para ser dito ali também. Daniel, cara, você devia ter argumentado desse jeito, ou então eu discordo desse seu argumento, ele é muito fraco. Estou super aberto para receber feedbacks também. Agradeço demais a todos que chegaram por aqui. Por conta do vídeo, eu acredito que vai ter uma galerinha aparecendo por aqui. Se vocês gostam de uma discussão legal, de reflexões críticas sobre religião, espiritualidade, ateísmo, de uma maneira cordial, tranquila, bora me acompanhar por aqui. Se inscreva aí, ative o sininho, deixa o like neste vídeo aqui, bora com a gente. E aqui embaixo tem também o link lá do Instituto Ponto Azul, nossa formação em Ciência e Filosofia, para quem quiser desenvolver mais o pensamento crítico e se conectar com quem valoriza o conhecimento. Aproveita que até amanhã a gente vai deixar esse desconto lá na anuidade, tá baratinho, dá para dividir em até 12 vezes, e são mais de 250 horas de muita ciência, filosofia e religião. Obrigado a todos e amanhã se liguem que vai ter vídeo legal aqui no canal. E me digam aí se vocês acham que eu deveria continuar participando desses debates ou não. Vocês gostam desse modelo de debate? Preferem outro formato? Acham que eu deveria participar um cadinho mais ou paro por aí, porque esse negócio é estressante. Tem um estresse nisso aí também. E um abraço ao amigo David Ribeiro, inclusive, com quem eu conversei bastante. Ele me ensinou muita coisa sobre filosofia da religião para eu chegar um pouco mais preparado por lá. Tem algumas coisas que eu gostaria de conversar com vocês depois sobre o debate ainda. Eu não sei se lá no canal Foco eles vão falar algumas coisas de bastidores que aconteceram. Vamos ver. Talvez eu tenha que voltar por aqui para contar uma coisa para vocês, se isso não for revelado no vídeo. Eu não sei se eles vão mostrar. Não é sobre eu ter me machucado no debate. Eu me machuquei, tá, gente? É sobre outra coisa. Séria. Embora eu tenha ficado ok, assim, eu acho que a produção foi muito legal comigo. Um abraço aí, inclusive, Daniel, Marcos também. A equipe é muito, muito legal, gente. Não são atores, tá? Mas, enfim, tem algumas coisas que eu quero ver. O que vai aparecer ali no episódio. Qualquer coisa eu volto aqui para conversar com vocês. Mas isso não descredibiliza tudo o que aconteceu. Não é uma crítica severa, nada assim. Mas teve uma coisinha aí que eu acho que eu vou ter que voltar depois para conversar com vocês, para esclarecer uma coisa sobre o debate. Mas não é nada, mais uma vez, como se eles fossem atores e coisas do tipo. Gente, é cada uma. Não rolou nada disso, não tem nenhum combinado ali, nada, gente. É tudo real. Eu vi alguns deles tremendo diante de mim, porque, enfim, vocês vão ver o tanto que eles correram para pegar a cadeira ali e tal, toda a emoção. É gente cristã de verdade, querendo defender o seu ponto, alguns dos quais conversaram com um ateu cara a cara, assim, sobre esse assunto pela primeira vez na vida. Nossa, eu tô doido pra sair esse episódio, ó. Valeu, gente. Um abraço. Acho que é isso, então. E me digam se gostaram desse formato de vídeo. Qualquer coisa, eu vou fazer mais disto aqui no canal. Abraço. Obrigado a todos. Tornem-se membros para apoiar meu trabalho por aqui. E até o próximo debate.